Até hoje, a maior parte dos nossos oceanos e mares continua inexplorada. Sabemos mais sobre os segredos e enigmas da superfície lunar do que sobre as águas do nosso planeta. Da mesma forma que os OVNIs são avistados em nossos céus, os OSNIs, ou objetos submarinos não identificados, são avistados em nossos oceanos. O OSNI é um OVNI que também se locomove na água. Provavelmente, OVNIs e OSNIs são a mesma coisa. Um OVNI se torna um OSNI quando passa para o meio aquático. Explore conosco os mistérios inéditos deste curioso tipo de OVNI. Seria ótimo se a Marinha nos revelasse todos os OSNIs que tem observado. Sem dúvida é possível existir um veículo subaquático com velocidade supersônica. Considera-se que a cidade perdida de Atlântida seja uma base secreta para os OSNIs. A lenda de Atlântida sugere que essa base exista atualmente. Sabe-se que Cristóvão Colombo registrou uma observação de OSNI em seu diário. Viram-nos subindo e descendo durante a noite. A única ocorrência OSNI documentada pelo governo aconteceu em Nova Escócia, na costa do Canadá. Na noite de 4 de outubro de 67, um OVNI foi avistado planando sobre as águas de Shag Harbor. De repente, ele se inclinou e arremeteu na direção da água, produzindo uma luz forte e um som de explosão. De acordo com pesquisadores, os OVNIs das profundezas continuam se escondendo nas águas inexploradas da Terra. Será que eles apenas nos visitaram? Ou será que continuam aqui? Arquivos extraterrestres. OVNIs das profundezas. Este é o canal de Santa Catalina, um braço de 41 quilômetros do Oceano Pacífico que separa a cidade de Los Angeles da Ilha Catalina. Segundo os experts, estas águas, que em alguns pontos são tão profundas quanto a altura do Monte Everest, podem ocultar alguns dos mistérios mais sombrios do mundo. O que vocês estão vendo é um objeto voador não identificado. Isso não é montagem, é real. Essa imagem foi feita por Lillian Hansen quando filmava a Ilha Catalina de um helicóptero. Ultimamente, o aumento no número de observações de objetos submarinos não identificados, ou OSNIs, mergulhando e emergindo do canal, tem preocupado os moradores do local e os pesquisadores. Essa região é muito rica em atividade extraterrestre. Já cobri provavelmente uns 200, 300 casos de OVNIs que voavam sobre as montanhas ou sobre a água daqui. É uma área imensa. Preston Dennett é o autor de UFOs Over California. Ele investiga a atividade extraterrestre nesta área há quase 20 anos. Houve uma grande onda de observações na região da montanha Santa Mônica em 14 de junho de 92. As testemunhas viram um total de 200 objetos. E o interessante é que eles provinham de baixo. Normalmente, quando alguém avista um OVNI, ele surge nos céus como uma estrela que só depois começa a descer. Aqui eles vieram de baixo para cima. 14 de junho de 1992, 22 horas e 24 minutos. Por quase 2 minutos, as águas do Oceano Pacífico explodiram em luz enquanto centenas de naves brilhantes em forma de disco foram vistas voando para fora do mar em conjunto. Tal como em outros eventos similares, as naves emergiram do Pacífico em quase total silêncio. Depois planaram por um momento e logo após arremeteram em direção ao espaço. Até no distante distrito de Malibu, a polícia recebeu telefonemas que relatavam o incidente. A seguir, um telefonema real que foi dado naquele dia. Gabinete do xerife de Lost Hills. Alguém ligou para contar sobre algo estranho essa noite? Você poderia ser um pouco mais específico? Que tipo de coisa estranha? Luzes. Luzes? Sim. O que aconteceu com você exatamente no caminho de casa? Estou com vergonha de contar, porque você vai achar que estou louco. Nós vimos o que parecia ser uma luz brilhante nos céus. Entendo. Pelo barulho, não era um helicóptero. Pode acreditar, nunca fiquei tão assustado antes em minha vida.
Segundo Dennett, o incidente também foi relatado para a Guarda Costeira de Long Beach, que nega ter recebido uma ordem de busca. O evento de 1992 foi o segundo a ocorrer em Los Angeles em 4 anos. Na manhã cinzenta de 7 de fevereiro de 1989, mergulhadores, sonares de navios e pessoas que estavam na costa avistaram um objeto não identificado comprido e escuro emergir do Pacífico. Por 90 segundos, o OSNI planou rente à superfície e, em seguida, ejetou uma dúzia de objetos menores e bastante rápidos. 1 minuto depois, a nave submergiu. O último sinal captado via sonar indicava que ela seguia em direção ao canal de Santa Catalina quando desapareceu. Dúzias de objetos foram avistados da costa de Marina del Rey. Os OSNIs ejetavam naves menores com mais ou menos 6 metros de diâmetro que foram vistas navegando sob a superfície do oceano. E elas também entravam e saíam da água. Tal como o incidente de 1947 em Roswell despertara a curiosidade mundial sobre os discos voadores, os acontecimentos próximos a Los Angeles deram início a uma onda de pesquisas sobre as ameaças e o potencial dos tais OSNIs. Os oceanos cobrem 70% do planeta Terra. Eles escondem muita história e muitos mistérios. É bem possível que exista uma sociedade de criaturas, de seres inteligentes e evoluídos, vivendo nas profundezas, porque eles têm essa capacidade e porque ninguém chega lá. É fascinante pensar sobre os OVNIs subaquáticos, porque eles podem saber muito mais sobre nosso planeta do que eu e você. A capacidade que um OSNI tem de se multiplicar ou de se dividir em partes é única. Houve um caso impressionante que ficou conhecido como o Evento do Golfo Nuevo. No dia 8 de fevereiro de 1960, a Marinha Argentina detectou 2 objetos não identificados parecidos com submarinos em suas águas. De repente, de acordo com os relatos, o sonar indicou que os objetos subaquáticos começaram a se subdividir e a alçar voo a partir da água. Contato do sonar 158, 191 metros. Contato do comando 158, 191 metros. Em 1960, a Marinha Argentina detectou 2 submarinos gigantes que, inexplicavelmente, se multiplicaram em 6 outros submarinos. Os argentinos não conseguiram capturá-los nem destruí-los porque as naves simplesmente desapareceram. O caso chegou a atrair a atenção dos oficiais mais antigos da União Soviética. Nikita Khrushchev, líder da União Soviética na época, ficou tão intrigado com a história que enviou seu auxiliar diplomático à Argentina para descobrir o que estava acontecendo. Enquanto alguns pesquisadores alegam que estes objetos podem não passar de submarinos militares disparando torpedos, outros argumentam que os submarinos não eram capazes de disparar 6 ou mais torpedos em 1960. O livro de 1970, Invisible Residents, escrito pelo pesquisador Ivan Sanderson, foi o primeiro a analisar o fenômeno OSNI. Ele revela outra característica interessante do comportamento OSNI. Em março de 1963, um submarino americano em exercício navegava conforme programado a 160 quilômetros da costa de Porto Rico. Subitamente, um submarino se desvia da rota prevista depois de detectar um objeto estranho que navegava na velocidade de 270 km por hora. Os oficiais ficaram impressionados. O OSNI viajava a uma profundidade de 6.000 metros. O som que o objeto emanava indicava que possuía um único motor e navegava a 6.000 metros de profundidade. O máximo que um submarino típico suporta descer são 2.000 metros. Então, o que quer que fosse aquele objeto, utilizava uma tecnologia superior à dos submarinos da época e até à dos atuais. A embarcação foi rastreada por quase 4 dias por todo o grupo. O objeto acelerava a velocidades impossíveis e depois parava e descansava, permitindo que a Marinha continuasse a rastreá-lo. Relatórios sobre este evento foram enviados à sede da frota St. Clement, em Norfolk, na Virgínia. Entretanto, não houve uma conclusão oficial a respeito do que foi detectado pelo sonar naquela tarde. De acordo com os relatos, o sonar da Marinha perdeu o sinal da embarcação depois da meia-noite do 4º dia e nunca mais o reencontrou. Ninguém construiu uma teoria sobre como algo poderia ser tão rápido.
Temos relatos sobre OSNIs entrando e saindo do mar, mas não temos nenhum dado técnico. Discos voadores que estão nos céus, as pessoas conseguem ver, mas o que está debaixo d'água, quem vê é a Marinha, e a Marinha não nos conta o que vê. Inflando um enorme balão a bordo do navio USS Norton Sound, a Marinha se prepara para estudar os pretensos raios cósmicos no Oceano Pacífico. Esta é a novidade. Uma segunda consideração esclarece o mistério dos ditos discos voadores. São estes imensos balões de 30 metros de diâmetro, capazes de subir a 30 quilômetros de altitude, que foram confundidos com as tais naves. Dizem que em grandes altitudes esses gigantes alongados ficam planos como discos. Fim do mistério. Mas continuavam a chegar relatos ao redor da Terra. Em 11 de novembro de 1972, a imprensa internacional começa a divulgar outro caso extraordinário. Um objeto muito veloz, parecido com um submarino, foi captado pelo sonar no Fiord Sony, na costa da Noruega, e foi perseguido pela marinha daquele país por 2 semanas. Uma frota de navios e de helicópteros caçadores de submarinos foi organizada para encontrar o objeto. Em 20 de novembro de 1972, o OSNI foi visualizado pela primeira vez. Foi descrito como um objeto imenso e silencioso em forma de charuto. Um navio da Marinha prontamente disparou seus torpedos contra ele. Um navio realmente o avistou na superfície e o torpedeou. Só que o objeto submergiu. Apesar de todos os artigos se referirem ao objeto como se ele fosse um submarino, ninguém identificou a embarcação. Depois de rastrear o objeto por quase 2 semanas, a Marinha executa um plano para bloquear o fiord e capturar o OSNI. Eles tentaram bloquear o fiord para que nada pudesse entrar ou sair. Mas mesmo assim, depois de 15 dias, o objeto desapareceu. É por isso que acho que o veículo que foi rastreado pela Marinha não era um submarino, mas sim um OSNI.